Fala, meus cariocas, beleza? Torcedor do Vasco, parece que é a despedida de Rayan após essa vitória do Vasco de 4-2 sobre o Maricá. A gente vai estar reagindo ao vídeo da Sport TV e troca de passe. Bora lá. Falou que talvez poderia até falar alguma coisa sobre o assunto, dependendo da vitória. As ligas do mundo, esse jogador ele sai, assim, exporta o Flamengo, exporta o Palmeiras, exporta os clubes com mais receita. É utópico achar que o Vasco não vai exportar um jogador com a projeção que a gente imagina que venha até o Rayan. A diferença, na verdade, é a forma como você senta para negociar e o que você faz com o dinheiro da venda. O Vasco, muito provavelmente, imaginamos, não vai fazer uma reposição de 30 milhões de euros, né? Como eventualmente o Palmeiras vai fazer, o Flamengo vai fazer, porque são clubes absolutamente equilibrados. O Vasco está em outro momento, vive uma recuperação judicial, com enormes descontos no pagamento aos seus credores, algo que gera um outro tipo de debate que a gente pode ter mais adiante, mas enfim, é um outro momento. O Vasco precisa de uma venda, não sei dizer se ele precisa que ela aconteça agora, mas vai ser um alívio também para o 2026 do Vasco, tecnicamente vai deixar um buraco. Agora, na questão do momento, né, Alex? A gente eu dizia aqui na semana passada que estreava o quão o mercado estava quieto para o Rayan, né? A gente não tinha ouvido nada ainda em termos de propostas, de procura, de negociações. Essa não é a janela mais forte da Europa. Não é verdade. Ainda assim, o jogador com esse talento que se destacou tanto no Campeonato Brasileiro do ano passado... O colocou para dentro também uma quantidade de dinheiro importante com o Semenyo. Isso, vendeu o Semenyo ao Manchester City por 62 milhões de libras e agora pode contratar o Rayan por algo em torno de 35 milhões de euros. E é difícil negar uma proposta com esses termos, né? Por mais que o Vasco ainda vá tentar, provavelmente, brigar por algo mais, né, Alex? É quase que insustentável a permanência dele. Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Manso, todo mundo que está em casa. O Brasil vai seguir sendo exportador, né? Muito mais na sua maior parte. Lógico que está passando a importar muito mais porque esses clubes, principalmente, eles, Flamengo e Palmeiras, Cruzeiro com a sua SAF agora, enfim, quem tiver bem estruturado, vai atrás para poder competir aqui, vai atrás realmente de fazer contratações de alto nível, mas daquele jogador que já saiu, né? E a questão do Vasco, como da maioria dos clubes brasileiros, fazer uma venda, ter uma oportunidade de ter uma venda, de fazer uma venda, de concretizar, se assim concretizar, de 35, 40 milhões de euros, é muita grana, cara. É difícil realmente você falar não. É um mercado que é espetacular, né? Principalmente para o Rayan, que tem todo um biotipo para jogar assim lá fora também e ter esse sucesso. Seguir a sua caminhada de evolução, né? Que ele se tornou esse jogador depois da chegada do Diniz, isso já foi falado, mas tem que seguir sendo falado também, porque ele era um jogador que era um jogador promissor, mas realmente ele atingiu um nível de protagonismo, de artilharia, de jogador... que decide jogos e jogos importantes, o jogador que é rápido, ele tem drible, tem um chute, ele leva perigo para o time adversário. Estava meio quieto, mas às vezes tem negociações que elas ficam realmente bem blindadas e essa acabou, acho que acontecendo, uma questão até de oportunidade. O clube vai lá, vende alguém, ele abre realmente uma janela para poder contratar. E se ele está saindo, eu acho que é muito justo, cara, é muito legal ele ir para essa outra página e deixar esse legado, esse dinheiro, para que o Vasco, com essa organização toda que o Pedrinho está fazendo, tenha dentro esse dinheiro dentro do orçamento para poder dar sequência. É isso. Vamos então fazer o seguinte, vamos voltar a São Januário, lá estão Natália Lara, Carlos Eduardo Lino e Ramon para conversar com a gente sobre essa possível e provável, todo tom de despedida. Eles viram de pertinho a torcida pedindo pro Rayan ficar, mas não depende só dele. Não é fácil o negócio. Tá com cara de despedida, né, Nath? Bem-vinda ao Troca de Passes. Tudo bem, Diniz? Tudo bem, Alex Mansura? Eu tô aqui do lado do Carlos Eduardo Olino, né, meu amigo? É isso? E do lado do Ramon Mota, que inclusive chegou aqui, né, sempre se sentindo... Qual é um retorno, né, amigo? Já vestiu essa camisa aqui eu me sinto também. Em casa. Aqui eu me sinto em casa. Demora pra chegar até a cabine. Demora pra chegar até a cabine, demorou um pouquinho que tem que passar pela galera, né? Mas, brincadeiras à parte, é isso, né? Foi a sensação que a gente ficou aqui durante a transmissão, né? A gente ouvindo as entrevistas, a gente sentindo esse clima, vendo a saída do Rayan, tudo leva a crer, né?
A gente não tem essa informação oficialmente, mas parece que é uma despedida. Ele deu um abraço, amigos. Diniz, Alex e Mansur. Time completo, igual o Diniz fez hoje com o Vasco. Aqui começa a temporada, troca de passes, com time completo também. A sensação que a gente tem é de que o Rayan está saindo não só pelo que aconteceu hoje, mas pelo noticiário pré-jogo, né? O noticiário o Rayan deu ok para o Bournemouth. Ou seja, se ele deu ok para quem está tentando contratá-lo, é difícil você voltar no negócio a partir daí. Porque a vontade do jogador é que é decisiva. Normalmente os negócios ficam pela vontade do jogador. Se acerta salários, condições, detalhes, transferência, se é o mercado que ele quer, não é. Mas na hora que o atleta diz ok, é difícil de voltar, gente. É muito complicado. Primeiro, Diniz, Alex, Mansur, boa noite. Boa noite para quem está em casa acompanhando o Troca com a gente. É isso, o jogador quer 35 milhões de euros, né? É uma proposta absurda. É claro que você sempre quer buscar mais, você sempre quer negociar mais dinheiro para o seu clube. Mas convenhamos, né, meus amigos? Vocês sabem, é uma proposta muito vantajosa para o Vasco. Esse dinheiro do Rayan, caso essa venda se concretize e aconteça, vai ajudar e muito nessa reestruturação. O Vasco já está organizado, o Vasco já não atrasa salário, já está organizando o seu CT de uma forma espetacular, que atrai jogadores que não conhecem a cultura, o tamanho do clube. Então, assim, é um dinheiro que vai agregar, caso aconteça a venda, espetacular. Eu tenho certeza que o Pedrinho e sua diretoria vai gerir esse dinheiro da melhor maneira possível. E agora, especificamente falando sobre a partida, né? O Vasco, no primeiro tempo, a gente tá vendo os melhores momentos, né? O Vasco, no primeiro tempo, parecia que tinha as rédeas da situação, o Piton é expulso, o Maricá consegue diminuir o placar, começa o segundo tempo, e o Vasco não se apequenou com a expulsão do Lucas Piton. Muito pelo contrário, né, amigos? O que vocês fazem de diagnóstico do jogo? A primeira surpresa de o Vasco começar com o time principal. Isso já estava há 2 dias, pelo menos, no noticiário, mas, de qualquer maneira, você vê esse time completo em campo. É um presente para todos nós. Mas o Vasco foi o último a sair em campo da temporada passada, junto com o Corinthians, no dia 21. E só o Piton não estava naquela partida. Era o Pumita. E é o Piton que é expulso justamente nesse jogo, modificando a cara da partida. Tá aparentemente dando um pouco de emoção. É que o Vasco joga água fria de vez quando faz no início do segundo tempo 2 gols, abre 4-1 e aí a gente está vendo 3-1 na arrancada, a combinação perfeita do Vasco, né? A bola cai no pé do Coutinho, o lançamento no espaço para o Rayan, aí é fatal, não tem como. 3-1, o Vasco encaminha bem, depois faz o 4-1, o Maricá patina, tenta entrar no jogo, mas não consegue. O Vasco inteiro é um presente, foi muito legal ter visto esse time completo em campo. É isso, era um primeiro tempo para 3-4-0, o Vasco conseguir tranquilizar ainda mais a partida, né? Eu acho que o mais interessante, né, além do time titular que o Diniz colocou em campo hoje, foi a gente ver que as dinâmicas, elas continuam a mesma coisa, né? O Coutinho desce para organizar, o Nuno ocupa o espaço no meio de campo, o Nuno desce, o Coutinho ocupa, troca do Piton com o Andrés Gomes para poder armar o jogo, troca do PH com o Nuno aqui pelo lado direito, ou o Rayan que caía por esse lado também, para organizar as dinâmicas do Vasco, por mais que seja o primeiro jogo, com só 10 dias de treino, elas aconteceram, né? Coutinho jogando muito bem, se movimentando, buscando o jogo, encontrando seus companheiros em condições para finalizar, ou numa condição melhor para armar o jogo. Foi um Vasco que, assim, cochilou nas 2 vezes que teve bolas alçadas na área. Essa com o Marcelo completamente sozinho. Para mim, o Cuesta poderia ter encaixado um pouco melhor a marcação. E no primeiro gol, o Vasco dormiu também ali na marcação. Acabou que o Alex Azeredo conseguiu finalizar. Mas, no entanto, meus amigos, o jogo foi isso. O Vasco mandando, o Maricá chegou muito pouco, muitas finalizações. Tem uma coisa para reclamar: a arbitragem parando muito o jogo, conversando muito o jogo, não deixando o jogo andar. Os árbitros de 2 estaduais estão parando demais o jogo. E um detalhe curioso, né? O Vasco estreia um novo fornecedor de uniforme a partir, né? Estreia hoje o novo fornecedor de uniforme. Isso, de alguma forma, criou um ambiente também para que o jogo de hoje tivesse um caráter meio festivo. Sim. Não sei se o Diniz foi inspirado por isso, estimulado a partir disso também a colocar time principal, porque estrategicamente, para trabalho de temporada, surpreendeu muita gente. A mim surpreendeu. E até para devolver para os amigos no Troca,
Teve um outro elemento que deixou esse jogo também interessante, né? Que durante a partida toda, a gente na troca com a reportagem, especificamente o Juliano Lima, que estava cobrindo o lado do Vasco, né? Ele foi observando algumas pontuações um pouco mais direcionadas, muitas vezes para o Paulo Henrique, muitas vezes para o Cuesta. Teve a saída do Piton, em que o Diniz, né, e ele não trocam olhares ali, enfim. Tudo isso são elementos aí de começo de temporada, né, amigos? É isso aí, meus cariocas. O Vasco venceu em sua primeira rodada. Venceu 4-2 com jogador a menos, 2 gols de Rayan, despedida de Rayan. E aí, comentem aí o que vocês acham. O Vasco, essa temporada aí, vai fazer melhor do que fez na temporada passada. O Rayan, infelizmente, galera, é despedida dele mesmo, não tem jeito. Aí você percebe pelo que foi visto, pelo que foi falado. E é isso, galera. Valeu, até a próxima.